Galera, um vídeo extremamente triste de ser feito. Confesso que eu mesmo me questionei se valeria a pena ou não abordar esse tema ainda no momento em que o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito grave de alagamento, tá? Não acabou ainda, então não dá para a gente medir qual for a extensão da destruição, porque isso ainda está acontecendo. Olha que coisa louca. O Estado ainda está enfrentando os problemas. Os problemas podem vir a piorar ainda. A gente não está falando de um Estado que teve uma crise de chuva ou coisa parecida e já baixou a água e tudo mais. O negócio está muito complicado. E eu confesso que abordar esse tema agora pode parecer alguma espécie de surfar o hype ou coisa parecida, o que é muito triste. Eu já fui muitas vezes a Porto Alegre, a trabalho, a lazer. Eu conheço muita gente do Rio Grande do Sul. Inclusive, quando eu olho no meu Instagram pessoal, a quantidade de pessoas que estão se mobilizando, que são gaúchos, né? Ou então que vivem ali na região, o pessoal do Paraná também, é impressionante. Talvez seja a única ótica positiva de tudo que está acontecendo ali, né? Mas como eu estou num canal, eu tento aqui mostrar para vocês a importância da população, do indivíduo, da liberdade econômica, né? E como o Estado pode ser ruim para uma sociedade, para uma comunidade, né? E eu vendo agora uma catástrofe como essa, que é muito usada pelo Estado para aumentar o seu poder, ou pelo menos para tentar falar com a população que, tá vendo, se eu não tivesse aqui eu não resolveria, mas espera lá, vamos frear um pouco aqui, né? E antes de tudo, é até engraçado, eu vi algumas colocações do Whindersson Nunes, por exemplo, que já namorou uma gaúcha do interior, ele deve muito bem saber o que está acontecendo ali, conhecer a região, e ele com uma atitude muito libertária, né? Ele falando, porra, a gente não tem que confiar em governo e tal. Muito legal essa atitude. O Nego Di, se eu não me engano, também falando, pô, o Estado não ajuda em nada e agora fica mandando Pix pedindo dinheiro pra gente. É interessante ver como existe uma consciência coletiva de que o Estado cada vez mais se revela um grande sanguessuga, que só cobra você na hora dos impostos, não te entrega nada e na hora que dá problema ele não sabe o que fazer. O caso do Rio Grande do Sul é muito flagrante. Veja, o poder do município não soube fazer nada em termos de cidade, em termos de estar preparado para algum problema que pudesse vir, né? Vale lembrar que a gente tem o Guaíba, é uma região de alagamento, isso poderia acontecer, né? Ok. E o Estado está preparado? Não está preparado, né? Mas é um Estado que está cobrando ICMS alto pra caramba. Inclusive os estados brasileiros vêm aumentando o ICMS como uma forma de aumentar a sua receita para gastar mais, né? A gente está falando do governo federal, que o presidente esteve lá recentemente, né? Ficou lá algumas horas e tal, e ele chegou em Brasília disposto a discutir uma verba para tirar da meta fiscal, ou ele está interessado em outras coisas, né? Então vamos lá. O poder do Estado na presença do município, do Estado e do governo federal em nada evitou a catástrofe. E o pior, você viu aí o Luciano Hang, por exemplo, lá de Brusque, que é um cara que, pô, conhecido, que é tratado como, né, já teve que falar sobre Bitcoin e criptomoeda no Congresso Nacional, foi tratado como golpista, né? O cara hoje é um cara que mais tem aeronaves voando próprias dele, da empresa dele, da Havan, né? Eu vejo também o pessoal da FG, que se não me engano tem alguma ligação com ele também, que eu conheço algumas pessoas, o pessoal todo focado em resolver isso, em coletar alimentos, a população gaúcha, as pessoas que eu conheço, todo mundo dedicado a isso, né? Você vê até uma construção de cooperação. Eu tenho algumas amigas que moram ali no, em Novo Hamburgo e tudo mais. Eu vendo elas no dia a dia ali, arrecadando dinheiro com Pix, comprando coisa, levando carro. É muito bonito ver esse tipo de atitude. Mas repara, o Estado que não evitou também é o Estado que não está ajudando. Tem mais população privada, tem mais empresas privadas, né, e a iniciativa local resolvendo o problema do que do Estado. Vou recordar o caso da ponte de Nova Lima, lá que inclusive eu fiz um vídeo aqui falando que o povo gaúcho humilhou o Estado, porque o Eduardo Leite foi lá e disse que aquela ponte seria uma ponte provisória e que a ponte que ele estava prevendo construir daqui a alguns anos, que custaria 5 vezes mais, seria a ponte definitiva. Pois imagens mostram que aquela ponte provisória, feita pela população que estava de saco cheio de esperar o Estado, está de pé. E várias pontes que o Estado construiu foram abaixo, né? E futuro? Tá, quem vai reconstruir a cidade? O que foi anunciado, eu espero que eu esteja equivocado e que isso seja um número completamente equivocado,
mas falaram em torno de 400 milhões de reais que o governo estaria liberando. Pessoal, isso não dá para reformar o estádio do Grêmio e do Internacional, né? A gente tem que lembrar que 400 milhões de reais para uma grande Porto Alegre, ali para toda a região que foi alagada, não é nada, né? A gente tem que lembrar aqui que juízes federais estão pedindo 42 bilhões de reais dos cofres públicos para dar bônus entre eles. Lembrando que esses caras ganham mais de 40 mil reais por mês de salário. Vale lembrar que a artista da Globo ganhou ali, né? Tô sendo até irônico aqui, mas artistas famosos aí que ficam fazendo, né, malabarismos eróticos por aí, os caras vão ganhar 16 bilhões de reais de Lei Rouanet, né? Vale lembrar que a gente tem tanto gasto inútil sendo feito pelo governo e o que eles estão tentando fazer é dar uma migalhinha para dizer que ajudou. Ou seja, o Estado não evitou, não sabe o que fazer e não tem condições de melhorar o futuro. O próprio governo do Eduardo Leite foi e pediu vaquinha online. Olha, gente, eu até compartilhei, tá? Eu não tinha me ligado nisso, até ver o Nego Di falando sobre isso. Mas o próprio Estado pedindo vaquinha, né? E e eu só compartilhei, para ser sincero, porque é um momento de tanta gente se aproveita. Eu ouvi falar de casos de roubo de jet ski, casos de pessoas colocando Pix para poder roubar dinheiro. É uma situação muito difícil. Mas repara, o Elon Musk, que é o cara visto aí como fascista, não sei o quê, vamos tirar a Starlink daqui porque tinham aí jornais da Globo, a Folha de São Paulo colocando garimpeiros usando Starlink. Mas vale lembrar que vários gaúchos estão sendo resgatados porque estão usando Starlink, que talvez seja uma das poucas empresas que consegue ainda prover internet para toda a região, né? Vale lembrar que diversas transportadoras, diversas empresas privadas estão atuando na região. As companhias de telefone, olha que legal, a Claro, a TIM e a Vivo se uniram e abriram suas redes. Então, independente de qual seja a sua companhia, se tiver sinal de alguma, o seu celular vai funcionar. Ou seja, a capacidade que a empresa privada tem de se organizar e de fazer o negócio funcionar é muito melhor. E é por isso que eu falo muito aqui. A gente tem que parar de acreditar no Estado, porque o Estado é isso. É político pegando avião para bater foto e para dar uma migalha do dinheiro que é arrecadado daquelas próprias pessoas. Não vai sair da pauta aumento para juiz, não vai sair da pauta aumento para servidor público, não vai sair da pauta uma porrada de regalia que a gente vê por aí. Liberação de emenda para cá e para lá para provar uma porrada enfim, de votações no Congresso que o governo não consegue passar a não ser liberando dinheiro. E o Estado do Rio Grande do Sul vai se reconstruir da mesma forma que foi feita a Ponte Nova Lima, com a força do seu povo. E eu, assim, eu não sou gaúcho, eu sou carioca, mas eu tenho um certo carinho porque eu realmente acho que o gaúcho ele é muito mais do que só uma região do país, ele tem um aspecto de povo, né? É muito parecido com o judeu, né? Que não é só uma religião, é também um povo, né? Então eu acho que vamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Tem muita gente engajada nisso, mas tenha convicção, não vai ser pelas mãos do Estado. O Estado só vai estar lá quando tiver tudo bonitinho e você puder pagar o seu imposto em dia para ser usado o dinheiro para muitos fins, menos o de prever, ajudar e depois remediar os danos causados aí pelos intempéries da natureza ou coisa pior. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo e vejo você no próximo vídeo.